Se você treina, mas sente que os resultados não aparecem, esse vídeo é pra você. Eu sou a Milena, nutricionista, especialista em nutrição clínica e nutrição esportiva e embaixadora da Probar, e hoje eu vou te mostrar os 7 principais erros nutricionais que atrapalham o seu processo de performance e hipertrofia. Alguns desses erros você provavelmente faz achando que está acelerando o processo e te ajudando nos seus objetivos. Mas na verdade você está fazendo exatamente o contrário e está se prejudicando. Então fica nesse vídeo comigo até o final para conferir quais são os 7 principais erros, perceber onde você está errando e corrigir para que os seus resultados, por fim, apareçam. O primeiro erro é comer pouco achando que assim vai definir. Esse é o erro que eu mais vejo no consultório. Muitas pessoas chegam comendo o mínimo, restringindo várias calorias, vários alimentos, cortando tudo, acreditando que assim o processo vai ser mais rápido. Mas na verdade é o contrário. Quanto menos a gente oferta, se a gente oferta muito menos calorias, muito menos carboidrato, muito menos proteína do que o nosso corpo precisa, ele vai entrar no modo de economia de energia. E com isso, os resultados demoram a aparecer, porque o nosso corpo entende que ele precisa poupar e não usar esses estoques, usar essas reservas como forma de gerar massa muscular. Então termina que a gente quer atalhar, quer conseguir de forma mais rápida alcançar a definição e faz justamente o contrário. Trava o processo de emagrecimento porque o corpo entende que ele precisa guardar as reservas, já que está passando por dificuldade, está passando por fome, por estresse e vai precisar dessas reservas no futuro. Então, por isso, comer pouco é o erro mais comum e pior erro que você pode cometer no seu processo de hipertrofia. Um segundo erro que é clássico é cortar o carboidrato. Eu vejo muita gente comendo pouquíssimo carboidrato e achando que assim vai conseguir perder peso. Só que o carboidrato é nossa principal moeda energética, ou seja, o carboidrato é a principal fonte de energia para quem treina e quer ganhar massa muscular. Seja qual for o exercício que você pratica, corrida, musculação, natação, você vai precisar do carboidrato para conseguir ter energia e o corpo responder ao treino. Se você não come carboidrato, o que vai acontecer é que você vai ter queda no rendimento, queda na energia e queda na recuperação, já que o corpo ele passa por um estresse. O que você precisa é de equilíbrio nutricional. O carboidrato sozinho não engorda. O que engorda é excesso de calorias, sejam elas quais forem, seja carboidrato, seja proteína, seja gordura. O que precisa é que tenha um equilíbrio entre o seu gasto energético e a sua ingestão, porque senão vai haver o ganho de peso, mas não é o carboidrato sozinho que vai fazer com que o ganho de peso aconteça. Muito pelo contrário, mas o carboidrato na medida certa vai garantir que você consiga treinar na intensidade que precisa e assim ter os resultados que você deseja. Um terceiro erro é o pré-treino fraco ou inexistente. Muita gente treina em jejum achando que assim vai conseguir acelerar os resultados e vai conseguir emagrecer mais rápido. Só que na verdade não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai ter queda no rendimento, queda na energia, queda na performance e, consequentemente, queda no gasto calórico, fazendo com que o seu emagrecimento seja prejudicado. Um bom pré-treino vai ser composto de carboidrato e proteínas na medida certa, e isso vai te ajudar a manter uma boa intensidade e um bom rendimento no treino. Mas calma, se você treina de manhã cedo, não significa que tu precisa acordar horas antes para conseguir comer alguma coisa necessariamente antes de treinar, porque o nosso corpo tem reservas de glicose, que são construídas entre as 6 horas ou as 24 horas anteriores ao treino. E essas reservas elas vão ser utilizadas na hora do treino, mesmo que você não tenha comido nada imediatamente antes de treinar. Só que nesse caso você precisa entender que a sua janta é o seu pré-treino. Então, mesmo assim, o pré-treino ele precisa existir e precisa ser otimizado para que os seus resultados aconteçam. Não adianta você jantar um peito de frango e uma alface e achar que no outro dia de manhã o treino pode ser feito em jejum com o mesmo rendimento sem comprometer a performance. O que você vai precisar é de uma janta equilibrada com carboidrato, com proteína e com gordura na medida certa para que no outro dia o seu corpo tenha estoques e reservas energéticas para responder bem ao treino sem prejudicar o seu rendimento. Um quarto erro muito comum é um pós-treino só composto de fruta ou só composto de proteína. Depois do treino, é o momento que o seu corpo mais precisa da sua ajuda, porque você fez estímulo, gastou energia, precisa recuperar o que foi gasto no seu treino. E é nesse momento que a refeição, uma refeição equilibrada, vai fazer toda a diferença. O que você mais vai precisar nesse momento é repor a energia que foi gasta. O alimento que mais vai repor essa energia é carboidrato.
Além disso, você precisa recuperar o músculo que foi danificado. E para essa síntese proteica, o que mais vai ajudar é a proteína. Então é muito importante que o pós-treino, que a refeição pós-treino seja equilibrada em carboidrato, em proteína e com gorduras na quantidade certa. Porque se essa refeição não for completa, se você ofertar só proteína, o que vai acontecer é que vai prejudicar a recuperação. Isso vai fazer com que o treino no outro dia seja prejudicado, já que não teve uma recuperação correta, o que vai prejudicar a hipertrofia, vai prejudicar a síntese muscular e vai retardar o seu processo. Então é muito importante que o pós-treino seja a sua refeição mais completa possível, com uma boa oferta de carboidrato e uma boa oferta de proteína. O quinto erro é um tópico sensível. É confundir refeição livre com final de semana livre ou fim do mundo. O que acontece é que a refeição livre não é um problema, muito pelo contrário. A refeição livre, sendo uma refeição livre inteligente e estratégica, ela é ótima, porque ela vai ajudar a tornar o processo mais leve, mais fácil e vai até ajudar na sua adesão, já que dá um respiro de comer só sempre as mesmas coisas ou sempre muito regradinho. Então a refeição livre, ela é ótima. O problema é quando a refeição livre vira almoço, janta, lanche da tarde, o domingo inteiro livre, e aí termina que o final de semana inteiro vira uma refeição livre. Todas as refeições do final de semana não são o que deveria ser. E aí todo o déficit calórico que foi feito ao longo da semana é perdido, porque no final de semana de excessos, você vai recuperar todas aquelas calorias que você perdeu ao longo da semana. É muito importante que a refeição livre seja certeira, seja inteligente e te ajude e não prejudique. Inclusive, eu posso trazer um vídeo aqui falando sobre isso. Então, se tu quiser, comenta aqui que gostaria de um vídeo falando só sobre refeição livre e inteligente, para saber um pouquinho mais sobre o que escolher, como fazer, quais são as melhores opções que não vão prejudicar tanto o seu processo e, na verdade, ainda vão te ajudar. O sexto erro é acreditar que suplemento substitui dieta ruim. O suplemento, como o nome já diz, é suplementar. A base é a dieta. Um whey, uma creatina, uma barrinha de proteína de qualidade vão ser ótimos e vão ajudar muito no processo. O problema é que se a base não for bem feita, se a dieta não for feita de forma certa, se não tiver alimentos de qualidade, não adianta ter suplemento como auxiliar. É a mesma coisa que construir uma casa e colocar o telhado antes da fundação. Então o suplemento ele vem como adjuvante, ele vai ajudar no processo, mas ele não é o ator principal. O principal aqui vai ser uma dieta bem feita, de preferência com acompanhamento do nutricionista e que te possibilite entender o que precisa ser feito com comida de verdade, para que o suplemento entre só como um auxiliar. O sétimo erro é dormir pouco e querer resultado no treino. Esse é um erro que muita gente não leva a sério, mas ele muda tudo. Se você não dorme bem, o seu corpo não tem como se recuperar. Ele não vai recuperar o dano muscular que foi feito no exercício físico, não vai ter hipertrofia, não vai ter emagrecimento, não vai ter descanso, não vai conseguir fazer você chegar mais perto dos seus resultados. Não adianta nada treinar bem, treinar forte, comer bem, comer direitinho, manter a dieta e não dormir. Ir lá e dormir 5 horas por noite. Isso vai prejudicar todo o seu processo e ainda vai deixar o seu corpo extremamente cansado, fadigado e sem conseguir responder. Se você se identificou com alguns desses 7 erros, calma, respira, tá tudo bem, faz parte do processo. A grande maioria das pessoas que treinem, que a hipertrofia já fez algum deles e às vezes ainda faz. Mas é normal, o que importa é você conseguir saber onde que tá o erro para poder corrigir de forma certa. Então deixa aqui nos comentários qual desses erros você faz e por qual que tu vai começar a melhorar, qual que vai começar a mudar primeiro. E se tu gosta de conteúdo desse tipo, me segue no Instagram, @nutri.milenap, porque eu tô sempre compartilhando conteúdos assim. E se tu quer que eu aprofunde alguns desses 7 erros em um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários que eu trago no próximo vídeo aprofundando esse conteúdo que te interessa. E claro, já te inscreve aqui no canal da Probar para não perder nenhum conteúdo de qualidade.